É quando você tem ali indivíduos que têm o mesmo sinal, não tem por que explicar isso aqui, né? É o mesmo sinal, né? E aqui é importante você entender de que você não faz jogo de sinal. Aqui não existe essa conversa de que mais com mais é mais, viu? Você não faz isso. Você não pensa dessa forma aqui. Apesar de que você pode empregar esse pensamento aqui, só que ele funciona diferente do que você entende na multiplicação, por exemplo. Né? Aqui você tem uma adição de um número positivo com um número positivo. Ok? É adição. Quando você tem ali subtração, você teria 2 menos 3, você ainda pode enxergar isso como uma adição, como eu falei agora há pouco, né? Com 2 menos 3, você pode pegar aqui o menos 2 mais menos 3. É a mesma coisa, menos 2 menos 3, menos 2 menos 3, ok? Agora você está colocando isso como adição, ou seja, menos 2 menos 3 é a mesma coisa que somar um número negativo com outro número negativo. Você está somando dois números negativos aqui, né? Aqui você está somando dois números positivos. Aqui você está somando dois números negativos, certo? Quando eles têm sinal contrário, sinais contrários, o que você imagina é que você está somando um positivo com um negativo ou somando um negativo com um número positivo, né? Aqui, nesse caso, não vai fazer nenhuma diferença, né? Aqui o que é importante você imaginar? Você não vai dizer que menos 2 menos 3 é menos 6, porque você não tem multiplicação aqui. Ok? Isso não é uma multiplicação. Então você dizer que menos com menos é mais, nesse caso aqui, é errado. Tá? É por isso que eu falei para você e recomendo de novo que você escreva isso aqui, para você enxergar, até você se adaptar com essa ideia. Porque se você se confundiu sobre esse assunto até esse momento, agora que você está vendo esse vídeo, né, de vários anos, desde quando você começou a estudar, você não entendeu esse assunto, a confusão que existe na sua cabeça é justamente por você não ter essa escrita, você não escrever dessa maneira, você não enxergar dessa maneira, né? Então é importante que você passe a escrever desse jeito aqui até você se adaptar. São vários anos não enxergando isso, então é provável que você até mesmo tendo o primeiro contato com esse vídeo, assistindo pela primeira vez essa explicação, você não consiga ainda entender, né? Mas assiste de novo, assiste quantas vezes for necessário, mas assista de novo e vai tentando entender, vai escrevendo conforme eu estou dizendo para você escrever, porque depois de um pouco tempo, né, pode ser até um longo prazo, porque cada um tem a sua velocidade, né, o seu ritmo, então você vai aos poucos compreendendo como isso aqui funciona, ok? Mas ainda tem muito, eu vejo muita gente fazendo jogo de sinal aqui, menos com menos é mais, aí coloca lá menos 5 até. Ele faz o jogo de sinal, mas ao mesmo tempo que faz o jogo de sinal, ele soma aqui os dois, né? Ele não multiplica. Então parece que tem uma confusão aí sobre o jogo de sinal, né, e a operação. Então quando que você faz jogo de sinal? Você só faz jogo de sinal quando você tem multiplicação ou quando você tem uma divisão, né? Você não faz jogo de sinal na adição ou na subtração. Você não faz isso. Certo? Então, esse exemplo aqui. O que você precisa agora identificar é quando que você está diante de uma subtração e quando que você está diante de uma multiplicação. Certo? Então, multiplicação, ela tem que ter o ponto. Tá? Uma indicação é essa. Você tem aqui menos 2 vezes menos 3. Então, isso aqui, você está vendo o ponto aqui no meio. Então, aí sim, você faz aqui, né, um jogo de sinal. Agora sim, menos com menos é mais e 2 vezes 3 é 6. Aqui tudo bem. Observe que aqui não tem ponto em lugar nenhum. Isso é uma adição livre, do jeito que está aqui. Então você simplesmente vai repetir o sinal. Nesse exemplo aqui, você vai repetir o sinal e somar os dois. Ok? Você repete o sinal. Os dois têm o mesmo sinal, né? Nesse caso aqui não vai fazer muita confusão em relação quando eles têm sinais contrários, né? Que você vai pegar o sinal do maior, aquela confusão que eu acabei de explicar que existe, né? Você pode pegar ao menos que os dois têm o mesmo sinal, né? A operação aqui é esse mais, ó. A operação de adição. Então você vai repetir o sinal deles, eles têm o mesmo sinal, observe que eles têm realmente o mesmo sinal, você repete e soma os dois. A mesma coisa você faz aqui, ó. Os dois têm o mesmo sinal. Então você repete o sinal e soma, né? É isso que você faz quando você tem a adição de dois números positivos.
Bom, agora aqui no produto você tem o jogo de sinal, menos com menos é mais, faz o produto deles. Se por acaso fosse divisão também, do mesmo jeito. Se fosse divisão aqui, do mesmo jeito, só que nesse caso você não vai dizer, né? A menos que você faça o decimal, você não vai dizer qual é a resposta. Então você tem aqui a mesma coisa que 2 dividido para 3, pelo jogo de sinal, menos com menos é mais. Beleza? Bom, outra coisa também muito importante que você precisa compreender nisso aqui é quando você tem o parêntese e não tem o ponto. Então você tem aqui menos 2, menos 3. Aqui você tem o jogo de sinal porque você tem parêntese. Do mesmo modo, se você tem 2 vezes 3x mais 4, só para exemplificar aqui, e você vai precisar fazer a distribuição. Então, vamos colocar o menos para tornar mais interessante. O 2 é positivo, porque ele não aparece o sinal dele aqui, significa que ele é positivo, fica implícito isso. E aí você faz a operação aqui, é multiplicação, observe que tem o parêntese. Então, não é obrigatório ter o ponto aqui. Tá? Não é obrigatório. Você já sabe que tem multiplicação por causa do parêntese. Então é óbvio que você vai fazer jogo de sinal se os elementos não têm o mesmo sinal. Então fica o mais aqui com esse menos, menos 2 vezes 3, 6, e você tem esse x aqui que também está na multiplicação. Sinal do mais com esse sinal de mais, mais 2 vezes 4, 8. Então isso aqui é que você vai fazer, né? É isso que você vai fazer. Faz a distribuição, se for necessário fazer a distribuição, aqui é necessário porque está aparecendo aqui, né? Pega os exemplos que eu mostrei anteriormente, tem distribuição lá, né? Agora é hora de você pensar, depois de assistir esse vídeo aqui, né? É hora de você olhar para as resoluções dos exemplos, os exemplos que eu mostrei e treinar essas operações aqui, fazer essas operações de jogo de sinal, só que com essa nova visão, tá? Com essa nova forma de você enxergar, porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai compreender, né? Pode ser que não na primeira tentativa, mas o importante é que você fazendo isso, você vai chegar ao entendimento sim, e aí as coisas vão passar a fazer sentido para você.